Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Eu aceitei o trabalho porque precisava de dinheiro rápido. Era um mercado 24 horas, desses grandes, quase sempre vazios durante a madrugada. O turno começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã. Pagavam bem para alguém sem experiência e o gerente parecia desesperado para contratar. Na entrevista, ele só me olhou por alguns segundos antes de dizer que eu estava dentro. Sem perguntas, sem teste. Só me entregou um papel dobrado e falou que eu deveria ler quando chegasse em casa. Eu achei estranho, mas aceitei. Naquela noite, antes de dormir, abri o papel. Era uma lista de regras. Não regras normais de trabalho, não era sobre uniforme, atraso ou atendimento. Eram coisas específicas demais. Lembro até hoje de algumas. Não vá ao corredor 3 depois das 2017 da manhã. Se ouvir passos quando estiver sozinho, não olhe para trás. Se alguém pedir ajuda no caixa e você não tiver visto essa pessoa entrar, ignore. E a última regra, escrita com uma letra tremida: se você olhar para o corredor 3, não pisque. Eu ri na hora. Pensei que fosse alguma brincadeira interna para assustar novatos. Guardei o papel no bolso e fui para o primeiro dia. A madrugada naquele lugar era estranha. O mercado parecia maior quando estava vazio. As luzes frias deixavam tudo com um tom meio morto, como se o lugar estivesse abandonado, mesmo estando aberto. No começo foi tranquilo. Poucos clientes, silêncio, só o som distante dos freezers. O relógio marcava 8h58 da manhã quando percebi uma coisa. Eu não tinha visto ninguém entrar fazia um bom tempo, nem sair. Mas mesmo assim, alguns produtos estavam fora do lugar. Pacotes abertos. Uma garrafa caída no chão. Eu ignorei. Devia ser coisa da minha cabeça. Quando o relógio marcou 2h16, eu lembrei da regra. Não vá ao corredor 3, depois das 2h17. Eu olhei para o fundo do mercado. O corredor 3 ficava bem no meio, longo, estreito, cheio de prateleiras altas. Por algum motivo parecia mais escuro que os outros, mesmo com as luzes acesas. O relógio virou para 2h17. E foi exatamente nesse momento que eu ouvi um som. Algo como um arrastar leve, vindo do corredor 3. Meu corpo travou por alguns segundos. Eu sabia que não devia ir. Mas aquela curiosidade idiota começou a crescer. Eu pensei, deve ser algum cliente. Peguei a coragem que não tinha e comecei a andar. Passo por passo. O som ficou mais claro. Algo se mexendo. Devagar. Raspando no chão. Quando eu parei na entrada do corredor, eu vi. No fundo. Parado. Algo. Não era uma pessoa. Não do jeito que deveria ser. Era alto demais. Magro demais. E parecia torto. Como se o corpo tivesse sido montado errado. A cabeça estava inclinada de um jeito impossível. E mesmo de longe, eu tinha certeza de uma coisa. Aquilo estava me olhando. Meu coração começou a bater tão forte que eu senti na garganta. Eu lembrei da regra.
Se você olhar para o corredor 3, não pisque. Eu tentei desviar o olhar. Não consegui. Era como se alguma coisa me prendesse ali. Então, aquilo se mexeu. Não andando, não correndo, mas ajustando o corpo, como se estivesse aprendendo a ficar de pé. Os braços eram longos demais. Os dedos pareciam tocar o chão. E então, ele começou a vir. Devagar, arrastando. Cada movimento era errado. Não fazia sentido. E o pior, a cada segundo que passava, ele parecia mais humano. Menos torto. Menos estranho. Como se estivesse se corrigindo. Se aproximando e melhorando. Eu senti meus olhos queimarem. Eu precisava piscar. Mas não podia. Eu sabia. Eu tinha certeza absoluta de que se eu piscasse, aquilo ia chegar até mim. Eu comecei a recuar, devagar, sem tirar os olhos. Ele continuava vindo. Agora mais rápido, mais normal, quase como uma pessoa andando. Mas ainda tinha algo errado. O sorriso. Um sorriso largo demais. Aberto demais. Forçado. Como se tivesse aprendido aquilo observando alguém. Eu estava quase saindo do corredor quando senti meus olhos falhando, secos, tremendo. Eu não consegui segurar. Eu pisquei. Foi rápido. Menos de um segundo. Mas foi o suficiente. Quando abri os olhos, ele não estava mais no fundo. Ele estava na metade do corredor. Muito mais perto. Muito mais certo. Agora parecia uma pessoa de verdade. Exceto pelos olhos. Completamente escuros. Sem brilho. Sem nada. E aquele sorriso, maior ainda. Eu corri. Sem pensar. Sem olhar para trás. Atravessei o mercado inteiro. Cheguei na porta. Tentei abrir. Estava trancada. Eu puxei. Forcei. Nada. Atrás de mim, passos. Normais agora. Firmes. Rápidos. Eu sabia que não era mais aquilo de antes. Agora, era quase humano. Quase. Eu não olhei para trás. Eu não tive coragem. Fiquei parado, segurando a maçaneta, esperando. Os passos pararam. Silêncio. Completo. Eu fiquei ali por não sei quanto tempo, até o sol começar a nascer. Quando a porta finalmente destrancou sozinha, eu saí correndo. Nunca mais voltei. Nunca pedi o pagamento. Nunca falei com ninguém de lá. Mas tem uma coisa que eu não consigo tirar da cabeça. Na última vez que eu olhei para o reflexo da vitrine, eu vi alguém parado atrás de mim, sorrindo, e imitando exatamente a forma como eu respirava. E desde aquele dia, eu evito qualquer lugar com corredores longos, porque às vezes eu sinto que ainda tem algo aprendendo a ser eu. Eu nunca soube quem me colocou naquele grupo. Não teve convite. Não teve notificação. Quando percebi, ele já estava lá. Silencioso. Sem nome. Sem foto. Só um ícone cinza, padrão. E 7 pessoas dentro. Eu não reconhecia nenhum número. A primeira mensagem apareceu exatamente às 1000. Nem um segundo antes. Nem um depois. Era só um texto simples. Você não deveria estar acordado. Eu achei estranho, mas ignorei. Deve ser algum tipo de spam. Ou alguém tentando zoar. Mas então vieram outras mensagens. Uma atrás da outra. Sem pausa. Sem ninguém digitando. Como se já estivessem prontas. Você olhou para a porta agora. Eu congelei, porque eu tinha olhado.
instintivamente, sem perceber, só porque ouvi um barulho leve no corredor. Meu coração começou a acelerar. Eu tentei rir, dizer para mim mesmo que era coincidência, mas aí veio outra. Não vá verificar. Eu larguei o celular. Fiquei olhando para a porta do quarto, sentindo que tinha algo errado. Mas não fui. Não tive coragem. Quando peguei o celular de novo, tinham mais mensagens. Boa escolha. Você ainda pode evitar, mas precisa seguir. Eu tentei sair do grupo. Cliquei. Confirmei. Apareceu que eu tinha saído. Mas, alguns segundos depois, ele voltou, sozinho, como se eu nunca tivesse saído. As mensagens continuaram, sempre frias, diretas, sem emoção. Não apague as luzes. Não olhe pela janela. Se ouvir seu nome, ignore. Foi aí que eu percebi uma coisa. Não tinha ninguém respondendo. Não tinha conversa. Era só ele. O grupo. Como se fosse uma única coisa. Mandando tudo. Eu desliguei o celular. Não queria mais ver aquilo. Deitei. Tentei dormir, mas não consegui. Eu só pensava nas mensagens, na forma como elas sabiam. Em algum momento da madrugada, eu ouvi um sussurro, baixo, vindo de fora do quarto, chamando meu nome. Eu lembrei da mensagem. Se ouvir seu nome, ignore. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu fiquei imóvel, sem respirar direito. O sussurro veio de novo, mais perto, mais claro. Eu não respondi. Não me movi. Só esperei. Quando acordei, já era manhã. Tudo parecia normal, silencioso, como se nada tivesse acontecido. Eu peguei o celular. O grupo estava lá, mas sem mensagens, como se nunca tivesse sido usado. Passei o dia tentando esquecer, convencendo a mim mesmo que era só coisa da minha cabeça. Cansaço, ansiedade, qualquer coisa. Até dar meia-noite de novo. Cerrou. O celular vibrou. Eu já sabia o que era, mesmo sem olhar. Quando abri, a primeira mensagem já estava lá. Hoje você não seguiu tudo. Meu estômago gelou. Você pensou em ir até a porta. Você quase respondeu. Você demorou para obedecer. Eu comecei a tremer, porque era verdade. Tudo. E então veio a mensagem que mudou tudo. Hoje não vamos avisar tudo. Meu coração disparou. Eu digitei, sem pensar. Perguntei o que aquilo queria. Foi a primeira vez que eu interagi. Demorou alguns segundos. Mas ele respondeu. Agora você faz parte. As mensagens começaram mais rápido, mais intensas, mais pessoais. Não desligue o celular. Não saia do quarto. Se algo entrar, finja que está dormindo. Eu senti, naquele momento, que eu tinha cometido um erro. Eu não deveria ter respondido. Então, eu ouvi a porta se abrindo, devagar, sem fazer barulho. Meu corpo travou. Eu lembrei da última regra. Se algo entrar, finja que está dormindo. Eu fechei os olhos. Fingi, mas eu sentia a presença dentro do quarto. Passos lentos, pesados, se aproximando da cama. Eu segurei a respiração. O celular vibrou de novo, mas eu não podia olhar. Algo parou ao lado da minha cama, muito perto, perto demais. Eu senti uma respiração quente no meu rosto. Ficou assim por alguns segundos, ou minutos. Eu não sei. Até que
Parou. Os passos voltaram. A porta fechou. Quando finalmente tive coragem de abrir os olhos, o quarto estava vazio. Eu peguei o celular. Tinha uma nova mensagem. Você fez certo. E abaixo, uma última. Mas amanhã vamos querer mais. Eu não durmo mais depois da meia-noite. Mas não adianta, porque as mensagens ainda chegam. E cada vez elas pedem coisas piores. Eu aceitei cuidar daquele sítio porque precisava de um lugar barato para ficar. Ficava afastado da cidade, muito afastado. Era daqueles lugares onde o sinal de celular quase não pega e o silêncio é tão grande que chega a incomodar. O dono só me disse uma coisa antes de ir embora. Evita andar à noite. Eu achei exagero. Interior sempre tem esses medos bobos. Bicho, vento, histórias antigas. Nada demais. Os primeiros dias foram normais. Acordava cedo. Cuidava do terreno. Dava uma volta. Nada estranho. Só silêncio. Sempre silêncio demais. No terceiro dia, eu percebi a primeira coisa. A porta da cozinha estava aberta. Eu tinha certeza absoluta de que tinha fechado. Trancado. Mas estava escancarada. Eu pensei que tinha esquecido. Acontece. Só que no dia seguinte, foi a mesma coisa. E no outro, também. Comecei a prestar mais atenção. Passei a fechar tudo 2 vezes. Conferir. Testar a maçaneta. Mas mesmo assim, sempre que eu acordava, alguma coisa estava fora do lugar. Um copo na pia. Uma cadeira puxada. A geladeira mal fechada. E o pior, comida sumindo. Pouca coisa. Quase nada. Mas suficiente para eu perceber. Foi aí que eu pensei, tem alguém vindo aqui. Na quarta noite, eu resolvi ficar acordado. Apaguei todas as luzes. Fiquei sentado no escuro da sala, esperando. O tempo passou devagar. Nada acontecia. Até que eu ouvi passos do lado de fora. Lentos, pesados, arrastados. Meu coração disparou. Eu levantei devagar. Fui até a janela e olhei. No começo, não vi nada. Só o escuro, a mata, o vento leve nas árvores. Mas então, eu percebi. Tinha alguém parado ali, no limite da luz da varanda, imóvel. Eu não conseguia ver direito o rosto, mas o corpo era estranho, alto demais, magro demais, parado demais. E então, ele se mexeu, não andando, mas ajustando a postura, como se estivesse aprendendo a ficar em pé. Meu estômago gelou, e foi aí que eu entendi o pior. Aquilo estava tentando me imitar, o jeito que eu ficava parado, a posição dos braços, até a forma como inclinava a cabeça. Só que errado, tudo um pouco fora. Eu dei um passo para trás, e ele fez o mesmo, mas atrasado, como um reflexo quebrado. Eu corri para dentro do quarto. Tranquei a porta. Fiquei em silêncio. Os passos começaram de novo. Agora, dentro da casa. Eu congelei. Não tinha como. Eu tinha trancado tudo. Mas mesmo assim, ele estava lá dentro, passando pela sala, pela cozinha, arrastando os pés. Parou do outro lado da porta do meu quarto. Silêncio. Então eu ouvi. Respiração. Pesada. Irregular. Colada na porta. Eu não me mexi. Não respirei direito. Nada. Depois de um tempo, parou. Os passos se afastaram. A casa ficou em silêncio de novo. Eu não dormi naquela noite. Quando amanheceu,
Eu criei coragem para sair. A casa estava normal, como se nada tivesse acontecido. Mas na porta tinha uma marca, como se alguém tivesse tentado copiar o formato da minha mão, só que maior, muito maior. Eu fui embora naquele mesmo dia. Nunca mais voltei. Nunca mais falei com o dono. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Na última noite, antes de sair, eu olhei pela janela uma última vez. E lá fora tinha alguém parado. Mas dessa vez não estava mais me imitando errado. Estava perfeito. Era eu. Exatamente eu. Parado. Sorrindo. E até hoje, às vezes, quando eu passo por lugares muito silenciosos, eu tenho a sensação de que ele ainda está lá, vivendo a vida que era para ser minha.